Estava aqui refletindo, pensando um pouco, orando, ouvindo um devocional nessa tarde. Hoje é dia 11 de julho de 2025 e nessa reflexão eu, eu comecei a pensar em como eu poderia fazer para utilizar das ferramentas que eu tenho para falar desse Deus, esse Deus que é tão maravilhoso e que tem agido de maneira profunda, pontual, detalhista na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu redor e testemunhar. Se eu vivesse para testemunhar apenas as obras do Senhor, não só sobre mim, mas aquelas que eu vejo, eu não faria mais nada, não faria mais nada. E como eu tenho feito pouco, ia pensando nisso, como eu poderia ser um cristão melhor e como eu poderia usar essas ferramentas que Deus tem posto sobre mim, sobre a minha vida, que eu iniciei esse vídeo. E esse vídeo, eventualmente, farei ainda algumas provas de concurso. E esse canal segue firme no propósito inicial de, em eventuais provas orais, eu continuar treinando, colocando, expondo conteúdos jurídicos. E é um canal que eu fiz para mim, não fiz para que ninguém possa visualizar, mas para que eu possa ter esse acervo de conteúdo para olhar talvez com uma certa reminiscência, com uma certa nostalgia, mas eventualmente uma outra pessoa pode vir a assistir como de fato tem acontecido e é interessante que nessa eventualidade eu seja pego falando sobre Deus, falando sobre as grandes obras dele. E por isso eu venho aqui essa tarde, porque muito além das obras que Deus tem feito, muito além das obras que Deus tem feito na minha vida profissional, é esse Deus, é o seu agir em todas as outras áreas da minha vida. E eu me sinto um cristão que tem feito muito pouco em falar desse Deus que me dá todas as coisas, um Deus que tem de fato me orientado sobre os caminhos, sobre os percalços que, como Jesus disse, nessa vida temos e teremos muitas aflições, mas existe uma promessa e uma palavra de alento, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, foi isso que Jesus disse. E portanto, eu penso que esse canal não pode ser desperdiçado, e quem eventualmente venha me conhecer, mesmo que de maneira superficial, através desses vídeos, eu não quero, e aqui é uma decisão pessoal, eu não quero que esse conhecimento seja apenas de conteúdos jurídicos, porque o conteúdo jurídico que eu tenho a expor faz parte sim dos meus dias, das minhas circunstâncias, do que eu escolhi para minha vida, mas não faz parte da minha essência de quem eu sou. E é essa essência que precisa ser diariamente desnudada, mesmo que não seja algo natural fazer em frente a uma câmera, mas é algo que estimula até mesmo o meu crescimento pessoal, porque eu posso estar falando sobre Deus, ainda que de maneira, da minha maneira, da minha forma, não pretendo e não farei isso, nem em vídeos jurídicos, nem nesses vídeos, roteirizar nada, eu simplesmente quero ligar a câmera, falar aquilo que está no meu coração, com erros, sem edições. Agora estou com alergia, eu preciso ficar pausando aqui, preciso ficar pausando por conta da alergia, mas de toda forma,
É isso. Jesus é o centro da minha vida. É Jesus que faz todas as coisas terem sentido para mim. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas ao Novo Testamento que se buscamos Cristo apenas para essa vida, se esperamos nele apenas para essa vida, somos os mais miseráveis. Ai de mim, Senhor, se eu não falar da tua palavra. Ai de mim se não pregar a tua palavra. Assim também dizia Paulo. O que é a palavra de Deus? Qual que é o testemunho que a gente tem a dar? Nosso testemunho maior é a nossa conduta, é a nossa forma de agir. E quando Jesus diz para que buscássemos primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas, ele diz acerca das nossas necessidades mais básicas, que o sábio no Antigo Testamento dizia que jamais viu um justo padecer em suas necessidades. Justos aqui justificados, aqueles que creem em Cristo, somos justificados pela fé em Cristo. E todas essas coisas são testemunhos que eu tenho condições, e eu percebo isso agora, de prosseguir falando acerca dessas verdades bíblicas, porque o que a Bíblia diz é 100% verdade, tem verdade naquelas páginas, são às vezes verdades que nós vemos distorcidas nesse mundo de hoje. Muitas vezes vemos essas verdades sendo utilizadas no meio político para angariar votos, vemos essas verdades sendo utilizadas para arrecadar dinheiro de fiéis, né, e destruindo a vida dessas pessoas. E como Jesus disse, o joio e o trigo estão unidos, estão juntos aqui nesse mundo e não podem ser separados a não ser quando da volta de Cristo. Então nós temos, a Bíblia nos diz para não julgarmos aqueles que serão não salvos, que obra Deus faz no coração dessas pessoas, ou a que fim tende o coração dessas pessoas, mas nos diz também para julgarmos de acordo com a palavra de Deus, para ver o que é verdade, o que é mentira, o que está de acordo com essa santa palavra. E ao nos debruçarmos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, nós vemos que o julgamento ele deve ser feito a todo instante, porque somos exigidos, nos exigidos ter esse filtro diário sobre o que é ou não verdade, acerca do que nos está sendo dito. E pensando nisso, eu moldo esse primeiro vídeo aqui nesse sentido de não só de alerta, julguem sim conforme a verdade, para que não aconteça aquilo que Deus diz no Antigo Testamento sobre nós. Deus diz que o povo dele perecia por falta de conhecimento, mas não só de alerta, também de direcionamento. Direcionamento principalmente da minha vida, porque enquanto eu puder falar de Deus, falar de Cristo, falar do que Ele tem feito, sei que não me faltarão palavras. Então, os testemunhos, e esses testemunhos farei ao longo dos dias, de maneira, quando eu puder remir o tempo da melhor maneira durante o dia, eu venho, gravo um vídeo e coloco no canal. Mas esse primeiro vídeo ele é para reorientar esse canal do YouTube e
colocar Deus em primeiro lugar, em primazia. Busque a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio nessa palavra, creio nesse Deus que tem feito obras maravilhosas, mas não é pelas obras que Deus pode fazer que nós cremos nele, mas por ser quem Deus é, por ser um Deus de amor, por nos ter entregue o Filho dele na cruz, por ato espontâneo de Jesus, aquela morte para nos purgar de todo o pecado. Cristo foi feito pecado naquela cruz para que nós pudéssemos, ao olhar para ele, ao crermos nele, independentemente de nossas obras, mas pela fé, independente mesmo daquilo que nós possamos fazer, mesmo diante daquilo que nós acreditamos que podemos fazer, nada disso importa para Deus, porque é a obra de Cristo que importa naquela cruz. Estamos aqui enquanto cristãos para abrirmos as nossas bocas. Quão graciosos são os pés daquele que está sobre o monte e que vem pregar as boas novas de Jesus. Quais são essas boas novas? Nós estávamos separados de Deus. Não estamos mais. O nosso pecado é gravíssimo aos olhos de Deus, porque é um Deus justo. É um Deus de amor, sim, mas é um Deus justo. Nós estamos e somos pecadores. Não estamos. Somos pecadores. Até que passemos a crer em Cristo e toda a justiça dele, porque foi homem perfeito e é Deus perfeito. Ele é homem e Deus perfeito. E através dessa obra perfeita, nós podemos crer e nós podemos ter as nossas vidas restauradas e podemos visar não somente as coisas desse mundo. Não existe erro, não existe pecado em nós querermos ter coisas, realizar grandes feitos. Não existe erro nisso diante da Bíblia, mas quão miseráveis seríamos se não visássemos também as coisas do alto, e não só também, como em primeiro lugar, as coisas do alto. Então é com esse intuito que eu redireciono esse canal a partir de hoje para falar sobre as grandes obras do Senhor em minha vida. E eventualmente ainda em concursos posteriores gravarei vídeos de treino, de prova oral, enfim. É um canal livre, é um canal realmente, é minha casa.